vice de futebol do Grêmio acabou de conceder uma entrevista coletiva. Vamos direto ao assunto, pessoal, sem delongas, sem enrolação, sem mais vinheta, vamos direto para o que importa, tá? Eu só peço para que vocês deixem o like no começo do vídeo, até para não precisar ficar depois pedindo, porque, cara, é chato pedir, mas o like faz parte e ajuda muito. O like é o que faz o YouTube, né, ajuda o YouTube a entender, né, o quanto as pessoas gostam ou não desse conteúdo para colocar para mais pessoas. Então, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal, tá? O Antônio Brum concedeu, para ir direto ao assunto, algumas respostas bem importantes. Primeiro, ele falou sobre a folga do Renato na segunda-feira. Cara, ele não entrou em detalhes, falou de periodização tática, que o treino da segunda-feira não era tão necessário assim que o Renato participasse. Eu entendo o Brum, tá? Na condição de vice de futebol, ela não poderia falar outra coisa. É claro que o Brum não poderia chegar e dizer o seguinte: não, realmente é um absurdo, o que o Renato fez é patético, mas como ele manda no Grêmio, ele faz o que ele quer. É claro que o Brum não podia dizer isso. Então é claro que a resposta que ele deu foi nesse sentido. E sobre ter havido um treino técnico e tático na segunda-feira, o Brum disse: não, foi erro lá do pessoal da comunicação, sabe? É o famoso joga no rabo do estagiário, tá? Ok, compreensível essa resposta. Tem uma outra resposta muito interessante, é nessa que eu quero focar esse vídeo, que é sobre a arbitragem. E o Brum trouxe algo que eu pelo menos não sabia, cara. Se vocês sabiam, desculpem a minha desinformação. Mas o Brum traz um relato que para mim é uma denúncia gravíssima. O Brum fala sobre a arbitragem e aí relembra que esse árbitro teve problemas com o Grêmio num passado recente. Tem até uma súmula desse juiz num rolo no jogo do Inter, em que o presidente do Inter chama o juiz de vagabundo, uma coisa assim. Até aí tudo bem, isso era conhecido. Agora, o que eu pelo menos não sabia, e o Brum disse isso na coletiva hoje, é que o Inter fez até uma reunião de urgência com a CBF para tentar trocar o árbitro do Grenal. Cara, isso é um absurdo sem precedentes. Primeiro porque é uma tentativa bizarra de condicionamento da arbitragem. Segundo porque, pelo amor de Deus, vamos pensar no organograma da coisa. Tem uma competição, uma entidade que organiza a competição. Tem um árbitro que vai apitar o jogo e 2 times envolvidos. O que aconteceu foi, um dos times envolvidos foi na Madre Superiora, que é a CBF, fazer uma reunião para mudar a peça central, que é o árbitro, sem que a outra parte envolvida, que no caso é o Grêmio, tenha sido consultada. Então, pelo amor de Deus, isso é gravíssimo, isso é um absurdo, isso é um escândalo. E esses termos, gravíssimo, absurdo, escândalo, eu uso sob minha responsabilidade sem problema algum. O Brum não usou esses termos, quem está usando sou eu. O que o Brum disse foi que essa reunião de urgência, o que o Inter solicitou, uma reunião e até disse bem o Brum, que é uma coisa retrógrada, que é uma coisa antiga, que é uma coisa que eu não sei se teria algum benefício posterior. Mas é um escândalo. É um escândalo. Tem 2 clubes que vão jogar a partida, arbitrada por um ser humaninho, e uma entidade que organiza isso tudo. Uma das partes envolvidas no jogo foi conversar com a Madre Superiora, pediu uma reunião de urgência para trocar o cara que vai apitar o jogo dela. Sendo que a outra parte estava alheia à discussão. Vem cá, o que é isso? É uma tentativa o quê? De armação, por acaso? De condicionamento? Então é por essas e outras, cara, que é muito importante que de vez em quando um dirigente venha a público falar. A retórica, claro, o Brum não é o cara de melhor retórica do mundo, claro que não. Mas ele fala bem. Tu pode concordar ou não com ele, é da vida, mas ele fala bem. E o Grenal, ou um jogo decisivo, e todo Grenal é decisivo, ele não é simplesmente uma imposição técnica, uma imposição tática, física, anímica, psicológica. O Grenal também é imposição de narrativa, também é imposição de discurso, também é imposição de retórica, também é imposição de ambiente. E faltava isso por parte do Grêmio. O Brum deu uma coletiva depois do jogo contra o Galo. O que o Inter fez no dia seguinte? Botou o vice deles a falar também. Enquanto o presidente visitava todas as rádios. E aí ontem ou anteontem o técnico deles falou também. Então o Inter tá com essa coisa da narrativa, de tentar assumir esse controle da narrativa do Grenal.
E é claro que uma resposta à altura não poderia vir do presidente Alberto Guerra, que nem tem essa característica, é um passivo, é um omisso, é um cara de um outro tom. Então que viesse de fato do Antônio Brum. Eu achei interessante essa coletiva, ele deu várias respostas boas, ao longo do dia a gente volta aqui para repercutir outras dessas falas do Brum, mas essa aqui eu fiz questão de gravar esse vídeo agora logo depois da coletiva, porque para mim é um escândalo. Uma reunião de urgência do Inter com a CBF para mudar o juiz do Grenal. Mas vem cá, o Inter é o dono do Grenal, por acaso? Não, isso está completamente errado. Essa é uma informação que eu considero grave. E pelo que eu estou vendo, as pessoas estão repercutindo muito pouco isso, perto da gravidade que esse fato tem. Quero saber a opinião de vocês também. Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.